Olá, queridos alunos das turmas da EJA, da segunda fase. Eu sou a professora Andréa Oliveira, estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Então, pegue aí o seu livro lápis, esse livro aqui, nas páginas 23 e 24, e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Estão preparados? Então, venham comigo e acompanhem todas as leituras. Então, hoje nós vamos estudar grau do substantivo. Mas antes, vamos relembrar, vamos recordar o que são os substantivos. Vocês lembram? Nós já estudamos sobre os substantivos. Substantivos são as palavras que nomeiam todos os seres, ou seja, nome de pessoas, nome de lugares, nome de animais, ações e objetos. Agora sim, vamos descobrir o que é grau do substantivo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou de um ser. O grau aumentativo indica o tamanho maior, o tamanho aumentado de um objeto ou de um ser. E o grau diminutivo indica o tamanho diminuído ou o tamanho menor de um objeto ou de um ser. Vamos ver um exemplo? Aqui nós temos a imagem de um peixe e o nome normal, peixe. Temos a imagem de um peixe menor e o nome no diminutivo que fica peixinho. A imagem do peixe maior, o nome no aumentativo que fica como peixão. Meus amores, agora vamos para a nossa atividade de hoje. Abra aí o seu livro e vamos me acompanhar nas leituras para você compreender melhor. Vamos lá. Grau das palavras e expressividade. Atividade oral e escrita. Primeiro, releia o trecho a seguir de O Jabuti e a Fruta e depois observe as palavras dos quadros. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Viola, violinha. Menina, menininha. Braço, bracinho. Agora observem, aqui na palavra viola eu tirei a letra A última letra da palavra viola e acrescentei o sufixo inha. Na palavra menina, do mesmo jeito, eu tirei a letra A e acrescentei o sufixo inha. Na palavra braço, eu retirei o O e acrescentei o sufixo inho. Essas palavras estão no diminutivo. Inha, eu acrescento inha quando a palavra está no feminino. E inho, quando a palavra está no masculino. Então, observem que aqui, nessa primeira coluna, as palavras estão escritas normal. E desse outro lado, as palavras estão escritas de forma diminutiva. Assinale a alternativa correta. As palavras da segunda coluna indicam tamanho considerado comum, o tamanho normal das palavras, o tamanho menor que o comum, o tamanho diminuído das palavras, o tamanho maior que o comum, o tamanho aumentado, o tamanho maior das palavras. O que você acha? Marque aí a resposta correta. Quando o substantivo é usado para expressar tamanho menor do que o tamanho considerado comum, dizemos que o grau desse substantivo é o diminutivo. Segundo, observe. Aqui nós temos 3 imagens de sapos. O primeiro é o sapo menor que o comum. O segundo é o sapo comum. O terceiro é o sapo maior que o comum. Aí nós temos uma pergunta. Qual desses sapos você classifica como um sapão?
o sapo menor que o sapo comum ou o sapo maior que o comum? Terceiro, responda. Quando dizemos que o grau de um substantivo é o aumentativo? Diz aí para mim. Quando é que o grau do substantivo é aumentativo? Quando ele expressa um tamanho maior ou quando ele expressa um tamanho menor? Vamos para o quarto. Nem sempre aumentativo e diminutivo indicam apenas tamanho. Leia essas palavras empregadas no texto: o jabuti e a fruta. Certinho, instantinho, direitinho e pouquinho. Essas palavras, elas foram utilizadas para expressar um jeito de falar mais informal. Então responda: qual é a provável razão de terem sido empregadas no diminutivo? Quinto, copie das falas a seguir as palavras que estão sendo usadas no grau do diminutivo. Vamos fazer a leitura dessa tirinha? Que menininha bonitinha! Que narizinho chatinho, lindinho! Que dentinhos! Parecem de coelhinho. Aí o que foi que aconteceu? A Mônica deu uma mordida no dedo da mulher. E essa é a história de Maurício de Souza, as tiras clássicas da Turma da Mônica. Agora você vai copiar aqui nesse espaço todas as palavras que estão sendo usadas no grau do diminutivo. Todas as palavras que estão aqui na tirinha, tá? Agora assinale as alternativas que indicam a intenção das palavras que você encontrou. Essas palavras que estão na tirinha, elas indicam o quê? Apenas o tamanho? Elas indicam carinho? Elas indicam afetividade? Marque aí a sua resposta correta. Sexto, leia a tirinha e circule o substantivo que está sendo usado no grau aumentativo. Você se acha muito esperto. Na verdade, não. Eu me acho esperto e bonitão. E essa é uma tirinha de Jim Davis, do Garfield, e foi retirada na Folha de São Paulo. A palavra que você encontrou indica tamanho? Converse aí com quem está pertinho de você e responda. Meus queridos, nossa aula está chegando ao fim. Teve dúvida? Vai lá no plantão pedagógico, procura a professora de plantão, que ela está prontinha para te receber, para te acolher e para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, vai lá e procura a professora Lília, professora de plantão. Então, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.